Gestão de conflito é um instrumento, é uma soft skill que vai ajudar você a trabalhar a harmonia das pessoas que são impactadas ou que impactam o desenvolvimento de um produto. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e nessa aula, a nossa 13ª, o tema é o que é gestão de conflitos. Vamos lá, vamos falar sobre gestão de conflitos. Quando a gente está procurando ali uma nova profissão ou até mesmo um papel, quando a gente está muito insatisfeito com a realidade hoje, quando aquela nossa realidade já não traz mais alegria, satisfação, realização, é muito comum a gente procurar alternativas, um plano B, um plano C, talvez. E nessa nossa busca pelo plano B, é muito comum a gente olhar para o mercado e tentar entender quais são os papéis que estão ali aquecidos ou que estão bombando. E quando a gente começa a olhar esses papéis, é muito comum a gente pesquisar o seguinte: poxa, legal, eu gostei muito desse papel aqui chamado PO, ou Product Owner. Quais são as habilidades? Quais são as técnicas necessárias para eu desempenhar essa função? Até porque, quando a gente fala assim, se eu quero ser engenheiro ou engenheira, eu vou ter que aprender sobre engenharia. Se eu quero ser, por exemplo, um designer gráfico, eu vou ter que aprender quais são as habilidades, quais são as técnicas que vão me levar a ser um designer gráfico. E é bem possível que nesse momento você que está aqui está procurando justamente isso. O que são essas habilidades tão importantes para eu ser uma PO ou um PO? Quais são as técnicas? Por isso que hoje eu escolhi, nessa 13ª aula, o que é ser, ou melhor, o que é gestão de conflitos e por que essa habilidade é tão importante para um PO, para uma líder ou um líder de produtos. Eu quero começar essa frase com uma frase que eu repito muito do Peter Drucker. Ele diz o seguinte: as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, hard skills, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Em outras palavras, por ausência de certos soft skills. Então vamos reescrever essa frase? As pessoas são contratadas por um conjunto de hard skills que alguém determina ser importante, mas são demitidas por ausência de certas soft skills. Faz sentido isso para você? Se sim, coloca aqui no chat, vamos conversar, interage aqui comigo, porque isso é importante. E aí, vamos combinar o seguinte: o que é uma soft skill? Para começar, só para a gente lembrar, o que é uma soft skill? É uma habilidade, é uma competência relacionada ao comportamento humano. São características necessárias para que um profissional alcance ali os seus objetivos e até mesmo possa evoluir na carreira. Essas soft skills, muitas das vezes, conforme o Peter Drucker falou, são responsáveis pelo não sucesso no seu trabalho. Então, é importante a gente prestar atenção nessas soft skills. E aí, a nossa aula hoje é justamente sobre o que é gestão de conflitos. Então vamos lá, vamos começar? O que é gestão de conflito? E por que você, que está nessa jornada de ser uma PO, de ser esse profissional Product Owner, por que você deveria estar preocupado com gestão de conflitos? Eu vou adiantar. Essa é uma das habilidades mais fundamentais, e olha que eu falo isso para um monte de habilidade, mas essa daqui, fundamental. Gestão de conflito
é um instrumento, é uma soft skill que vai ajudar você a trabalhar a harmonia das pessoas que são impactadas ou que impactam o desenvolvimento de um produto. Para quê? Para que você possa ter essa harmonia e desenvolver esse produto. Legal? Então, é fundamental. E ao longo do desenvolvimento de um produto, o que vai acontecer? Muitos conflitos. Pessoas diferentes, com valores diferentes, vão conflitar umas com as outras. E se você, como um líder, uma líder de produto, não trabalhar os conflitos no dia a dia, você não vai ter pessoas que vão ficar chateadas umas com as outras apenas, não. Você vai ter pessoas que não vão colaborar para a evolução e para o desenvolvimento do produto. E aí você, como líder de produto, uma líder, não vai conseguir ter esse produto no mercado, você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Aí é que a gente tem a figura do líder, de uma liderança que vai mediar esses conflitos entre as pessoas. Então você vai precisar entender a fundo o que é isso. Então, gestão de conflitos está ligada ali à gestão, até porque o líder de produto ele é um gestor, e ele vai ser esse instrumento é responsável pela conciliação entre duas ou mais partes que têm interesses opostos. Guarda essa palavra, ou essas palavras, interesses opostos. Então é importante a gente destacar aqui que esse tipo de gestão, a gestão de conflitos, vai exigir de você conhecimentos específicos sobre pessoas, sobre comunicação, técnicas e metodologias para quê? Para mediar conflito. E é aqui que eu gosto de trazer um assunto que, para mim, fez toda a diferença no meu dia a dia, que é a programação neurolinguística, que já já eu vou trazer aqui para você alguns desses elementos que têm me ajudado ao longo dessa jornada. Então, primeiro que você precisa entender o seguinte: conflitos, acho que tem duas coisas eu acho que são fundamentais. Conflitos sempre vão existir e conflitos são importantes de existir. Olha isso. Então vamos lá. Conflito sempre vai existir? Sempre vai existir. Quando você está desenvolvendo um produto, quando você está liderando o desenvolvimento de um produto, você vai ter pessoas que, mesmo estando debaixo de um produto que tem uma visão compartilhada, ou seja, aquele grande objetivo, essas pessoas vão ter interesses conflitantes. Essas divergências, elas sempre vão existir. E elas nunca podem ser colocadas para debaixo do tapete. 2. As divergências, elas precisam existir. Porque pior do que o conflito é quando tudo parece que está ocorrendo bem, ninguém fala nada, está todo mundo quietinho, mas por detrás dos panos, as pessoas não concordam, não acreditam no produto. Então, o que é mais importante? Ou o que é melhor? Você saber quais são as reais intenções das pessoas envolvidas no desenvolvimento daquele produto ou fingir que nada está acontecendo, fingir que está tudo às mil maravilhas. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: conflitos sempre vão existir e conflitos precisam surgir, precisam ser trazidos à tona. Eu não sei se você já escutou falar no modelo de Tuckman, onde ele fala que os times eles passam por várias etapas. Desde o momento em que eles se formam, e olha, a gente pode
falar do time de produto como um time, desde a formação até o adjourning, que é a desmobilização desse time. E uma dessas etapas é justamente o conflito, que é o que ele chama de, em inglês, storming, que é quando o conflito surge porque as pessoas estão se conhecendo, porque as regras ainda não estão bem colocadas e esses conflitos vão surgir, mas eles são necessários para que o time possa performar. E ele coloca muito, o Tuchman, ele coloca muito o seguinte: para que um time possa começar a performar bem, tem que ter conflito, tem que aparecer o conflito. As pessoas têm que trazer as suas reais intenções para a mesa. Qual é o seu papel como Product Owner, como um líder de produto na gestão de conflitos? O seu papel como líder é entender que resolver esse conflito não é só uma questão de descobrir o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, tá bom, eu tenho duas pessoas que estão entrando em conflito. Uma quer a funcionalidade A e a outra quer a funcionalidade B naquela primeira entrega, naquela primeira release. E aí, eu como líder de produto, vou lá e descubro que é a funcionalidade B que tem que ser a entregue. Mas gestão de conflitos é uma questão de foco no resultado, que no fim vai contribuir para a evolução da companhia. Então, a gestão de conflito, ela tem que estar focada em resultado. E quando a gente fala de desenvolvimento de produto, essa gestão de conflito, ela tem que estar focada no quê? No sucesso do produto. Então, vamos entender o seguinte: quais são as principais causas de conflitos dentro de uma organização? Vamos lá. Dentro de um time de produto, diferenças entre o que a pessoa diz e faz. Já viu isso acontecer? A pessoa vai para a reunião e diz assim: não, tudo bem, a gente concorda ali com o produto, a funcionalidade A, B e C tem que estar na release 1. Quando ela sai da reunião, ela se comporta de forma totalmente contrária àquilo. E ela começa a criar problemas entre as pessoas. Então, existe uma diferença, e essa é uma das causas, entre aquela pessoa, aquilo que ela diz e aquilo que ela faz. Isso acontece. Mudanças também podem gerar conflito. Quem é que nunca trabalhou com um time onde a pessoa se sente ameaçada na sua posição? A posição da pessoa talvez está sendo ali substituída, ou ela tem a visão de que ela vai ser substituída por uma outra pessoa. Qual é a sensação, ou melhor, qual vai ser a resposta daquela pessoa? O medo, a incerteza, e ela vai partir para o ataque. Ou ela vai partir para o ataque, conflitando com outras pessoas, ou ela vai ficar ali na defesa, ela vai se fechar. Esse é outro motivo pelo qual o conflito pode acontecer. Tem também os recursos que são limitados. Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo um produto, nós temos ali a organização de um grande roadmap que vai mostrar como que aquele produto vai evoluir. Então, nós temos a entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, ou release 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Quando nós temos um time de produto, a gente trabalha com recursos limitados. A gente não consegue ter, por exemplo, todas as funcionalidades na primeira release. Não é à toa que, quando isso acontece, quase sempre, ou sempre, a gente tem a técnica da priorização. O que é priorizar? É você entender que você não tem todos os recursos necessários para entregar ou para desenvolver todas as funcionalidades de um produto, e aí você então determina aquilo que vai ser desenvolvido antes e aquilo que vai ser desenvolvido depois. E é justamente nesse momento de priorização que o conflito, mais uma vez, vai acontecer
ele vai surgir. Não vai ter jeito, ele vai surgir. Por quê? Porque a priorização, ela nem sempre vai agradar todos os envolvidos no desenvolvimento do produto. Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente foca na técnica de priorização. Ah, eu vou usar a técnica Moscow. Ah, eu vou utilizar a técnica RICE. R-I-C-E. Ah, eu vou utilizar a técnica Y, a técnica X. Mas você já parou para pensar que usar a técnica, ela é simples. Basta você aprender, praticar e usar. Mais difícil é você mostrar para as pessoas e colocar essas pessoas no mesmo, na mesma página e mostrar para elas que talvez aquilo que seja importante para ela não vai ser desenvolvido naquele momento. Não tem jeito. Isso faz parte. Entendeu? Isso faz parte. Então, recursos limitados vão gerar conflitos, vão ser causa de geração de conflitos. Outro motivo pelo qual o conflito pode surgir: choque entre metas e objetivos. Mas, Marcelo, veja, se a gente está falando do desenvolvimento de um produto, onde todo mundo tem a meta de ter aquele produto no final das contas, a gente não tem uma meta só? Pois é, mas para pensar. Além da meta de desenvolver aquele produto, as pessoas têm outras metas da sua área, do seu departamento, que podem conflitar com outros departamentos, com outras áreas, ou até mesmo com o quê? Com o objetivo do produto. Então, muito cuidado. Como líder de produto, você precisa entender quem são essas pessoas, o que elas têm como objetivo nas suas áreas. E se você não mapear isso, se você não, porventura, não conseguir identificar quais são essas metas, esses objetivos que essas pessoas que são impactadas pelo produto, quais são elas, quais são esses objetivos, pode ser que durante todo o desenvolvimento do produto você arraste uma situação que não se sustenta. Conflitos atrás de conflitos. Outro motivo, talvez, uma cultura empresarial que é predatória. Às vezes a própria cultura da empresa é ruim. Às vezes as normas, os valores, as próprias políticas da empresa geram esses conflitos. A própria cultura organizacional, ela acaba sendo contaminada por isso. E aí você tem ali discriminação, agressão verbal, física, assédio moral, bullying. E isso tudo dentro dessa cultura empresarial predatória vai fazer com que os conflitos surjam. E por que a gente quer, como líder de produto, ficar tão atento a isso? Por que é tão importante a gente entender e desenvolver essa gestão do conflito? Porque a nossa tendência, principalmente na nossa cultura, é a gente evitar o conflito. Eu vou dar uma dica aqui bem legal de um livro que fala sobre como que diferentes culturas lidam com conflito. Tem um livro chamado O Código Cultural. Acho que é isso o nome do livro, tá? Se eu não me falha a memória, é isso. O Código Cultural. Então ele cita o caso de exemplos da vida real, de como que diferentes culturas lidam com o conflito. Então, por exemplo, o livro ele cita a experiência de controladores de voo. E ele fala o seguinte: geralmente existem acidentes que acontecem em certos países e muitos desses acidentes são em função, acidentes aéreos, em função do controlador de voo evitar conflito. Por que isso? Bem, a língua utilizada pelos controladores de voo é o inglês. E aí você tem, por exemplo,
culturas que não dominam tanto o idioma inglês, né, a língua inglesa. E aí, quando vem um piloto americano começando a conversar com um controlador de voo, essa pessoa, esse controlador, ele meio que se sente menor, porque ele não domina o idioma inglês, né, o idioma, a língua inglesa, ele acaba sendo extremamente monossilábico, evitando de passar, evitando não, né, não passando informações importantes para o piloto. E é aí que os acidentes podem vir a acontecer. Então, para evitar esse conflito de ter que falar com o piloto e o piloto talvez falar assim, poxa, não estou te entendendo, vai lá, fala melhor. Então, para evitar esse conflito, por causa da cultura de certos países, acidentes, problemas podem acontecer. E onde que nós, brasileiros, nos encaixamos? Justamente nessa cultura onde a gente evita o conflito. Eu, certa vez, eu estava num evento nos Estados Unidos e acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi aquilo que eu vou narrar aqui para você. Eu estava assistindo uma palestra e nessa palestra, de repente, levanta uma pessoa, ela levanta mesmo da assistência ali, do auditório, e fala assim, e aponta para a pessoa, né, para o palestrante, e diz: não, mas isso não é isso, é aquilo. Uau! Naquele momento eu fiquei assustado. Eu falei assim: uau, será que a pessoa vai partir para a briga, para os finalmentes? Não. Naquela cultura, na cultura americana, aquilo é completamente normal. A pessoa levantar, a pessoa discordar daquele ponto de vista é algo totalmente normal. Só que para nossa cultura, para a cultura latino-americana, poxa, alguém levantar o braço e falar eu não concordo com você porque isso e aquilo, para a gente é algo muito ruim, porque a gente evita o conflito. Então, existem aspectos culturais e quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente vai ter que sobrepor essa herança cultural. Fugir do conflito só vai trazer mais problemas. E dentro da liderança, como um líder, como uma líder de produtos, você vai precisar, querendo ou não, entender que o conflito vai acontecer e é algo necessário acontecer. É muito importante isso. Agora, vamos lá. O que a gente pode fazer, então? Como é que a gente faz ali uma boa gestão de conflitos, agora que a gente já entendeu? Primeiro, você vai precisar entender que existem várias metodologias de negociação e integração. Outro ponto é que nem todas as diferenças vão ser completamente superadas, tá? Por quê? Porque existem diferenças de ordem pessoal. E aí, você possivelmente não vai conseguir resolver tudo e completamente. Agora, o que você, como líder de produto, como uma líder de produto, pode fazer? Evitar ali aquele embate. Evitar que o conflito atrapalhe uma reunião ou desenvolvimento do produto. E que você possa contribuir para fomentar essas relações interpessoais de uma forma respeitosa. Então, quando você identifica ou percebe um conflito, você, como líder, tem que começar a investigar a origem, quem está envolvido, qual é a opinião daquelas pessoas sobre aquele ponto, por que a pessoa quer A e a outra pessoa quer B. E olha, durante toda a minha jornada como líder de produto, como suportando product owners e gerentes de produto, é muito comum no trabalho de liderança de produto você ver pessoas que partes interessadas de negócio que vão conflitar. Eu nunca participei do desenvolvimento de um produto em que não tenha conflito. E para isso,
vai ter que exigir ali o diálogo entre as partes divergentes. Sabe o que já aconteceu comigo? Certa vez eu estava facilitando a criação de um roadmap, né? Um grande artefato necessário para dar uma visualização, uma visão clara, sucinta de como que o produto vai evoluir. E quando eu trouxe as partes interessadas para a mesa, eu percebi que ali elas não concordavam com o roadmap. Uma não concordava com a outra. Eu como facilitador da construção ali, eu insisti, não, vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui no desenvolvimento desse roadmap, e as pessoas começaram a entrar no embate. E eu percebi que quanto mais eu forçava para avançar com o roadmap, mais o conflito, mais o embate ficava acalorado. Eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu percebi aqui que a gente tem pontos de vista diferentes. Terminei aquela sessão de construção do roadmap e marquei uma reunião com aquelas duas pessoas. Então, naquele momento eu atuei como mediador. Então, veja, líder de produto atuando como mediador. Eu escutei, falei, gente, vamos lá, primeira coisa, eu percebi que existe um ponto de vista diferente. Nesse caso, eu evito até de usar a palavra conflito, porque a tendência é a pessoa falar, não, eu não tenho conflito com ninguém. Então eu gosto de usar assim, não, pontos de vistas diferentes. Aí a pessoa, não, isso é verdade. Então vamos lá. Fulana, você acredita que a funcionalidade ou o épico A tem que ser desenvolvido primeiro que a fulana aqui que está dizendo que é o épico B. É isso? Por que isso? E você, por que isso? Deixa as pessoas falarem. Então é muito interessante, muito importante ouvir esses pontos, entender isso. Tá? Você tem que entender o porquê. Porque enquanto você não entender o que está por detrás daquele conflito, dificilmente você vai conseguir resolver aquele ponto. Tá? Então, traz a pessoa, traz a responsabilidade para você. Porque é muito comum um líder de produto ou uma líder de produto falar assim, o conflito, problema das pessoas, elas que se resolvam. Eu estou aqui para liderar o produto. Se elas divergem do ponto A e do ponto B, não sou eu que vou resolver. Pelo contrário, você não pode ter esse tipo de conduta. Sabe por quê? Porque você vai ter ali duas pessoas que vão, por não concordarem com aquilo que está sendo colocado, exemplo, num roadmap, elas vão brigar contra o desenvolvimento do produto. E existem pessoas que podem até mesmo minar o sucesso do produto. Então é muito importante que você valorize esse feedback, entenda o que está acontecendo. E olha, senta, conversa, e eu gosto muito de perguntar, depois de escutar os pontos de vistas diferentes das pessoas, perguntar mesmo, pessoal, seguinte, a gente está aqui, entendi que nós temos pontos de vistas diferentes, nós temos recursos limitados, a gente não vai conseguir fazer tudo, implementar todas as funcionalidades de uma vez só. Deu para entender que nós temos recursos limitados, temos um time de pessoas que estão trabalhando com afinco, com dedicação, mas que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O que vocês acham? Qual é a melhor solução para vocês? Já que a gente tem esses dois pontos de vista diferentes. Isso é muito legal, porque isso é uma técnica onde você leva para a pessoa a situação e deixa ela propor uma solução. Você leva para ela o problema e deixa ela propor a solução. Mas Marcela, ela vai dizer que a melhor solução é priorizar a funcionalidade dela. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre isso vai acontecer. Tá certo? Então, traz isso para a mesa. A gestão de conflitos, ela sempre vai acontecer. O diálogo com essas pessoas e, como líder de produto, você tem que ter uma postura muito firme e forte para dizer o seguinte:
já existiu situações onde eu falei assim, olha, se a gente não conseguir entrar num acordo, eu vou despriorizar essas duas funcionalidades. O que vocês querem? O que a gente pode fazer primeiro, o que a gente pode fazer depois? Percebeu? E talvez você esteja se perguntando assim, mas Marcelo, um líder de produto faz isso? Uma PO faz isso? Faz. E é aqui que eu vou trazer o seguinte ponto. PO não é garçom de luxo. Porque para o time, é o PO que bate o martelo. Para o time, o PO ele vai trazer, ele vai entender as diferentes necessidades das partes interessadas e vai tomar essa decisão. E esse conflito que surge, que vai surgir, você precisa realmente estar atento a isso. Tá? E facilitar isso. Então, traz para você essa responsabilidade de resolver, de mediar esses conflitos. E mais importante, se você chegar num momento de ter sucesso nessa mediação desse conflito, pode ter certeza que você vai sair com mais respeito dessas pessoas. E essas pessoas vão te olhar diferente. Você não vai ser vista como a garçom de luxo, a garçonete de luxo, e nem como o garçom de luxo, mas sim como um PO que desenvolve ali o senso de dono. Você é o dono do produto. Você é o cara que está liderando, você é a pessoa que está liderando ali o produto. Tá certo? Isso é gestão de conflitos. As habilidades bem desenvolvidas, elas mostram senioridade. E a senioridade é aquilo que as empresas tanto buscam na empresa. Por isso que eu gosto de dizer que trabalhar como PO te dá essa perspectiva de evolução. E ao longo da minha jornada, eu percebi que gestão de conflitos é essa habilidade. Você trazer as pessoas para a mesa para resolver o problema e de uma forma respeitosa, carinhosa, firme, você traz e cultua e desenvolve nos outros esse respeito. É interessante, pessoal, porque na minha trajetória, o que acontece? Eu, no início da minha trajetória, eu evitava conflito. É isso mesmo. Eu fazia tudo para evitar o conflito. Eu falava assim, deixa que as pessoas se resolvam. E eu percebi que a curto e médio prazo, o não resolver conflito é uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e que tem uma hora que ela fica tão grande que ela vai levando tudo com ela. E quando eu falo de levar, os bons resultados. Vai atropelando tudo. E você, como um líder ou uma líder de produto, tenho certeza que você não quer que isso aconteça. Eu lá atrás eu evitava conflito. Eu tive que aprender na marra de que fazer uma boa gestão de conflito, encarar o conflito de frente, é algo fundamental e de vital importância para o sucesso do produto. Se tem uma habilidade que você, que está nessa jornada, querendo ser PO, querendo trabalhar como Product Owner, é gestão de conflitos. Tá bom? O que mais me incomodava lá no passado, quando eu queria ser Product Owner, é que isso é muito engraçado, né? Porque eu olhava assim e achava que eu precisava só fazer uma certificação. E eu ficava atrás de certificação. Ah, não, vou fazer certificação. E na época já tinha certificação ali da Scrum Org. E eu levei bastante tempo para fazer a certificação, porque eu já estava ali no dia a dia na prática. E eu vejo muita gente fazer isso, né? Ah, não, eu vou ali, vou tirar a certificação de Product Owner e pronto, já aprendi tudo. Pelo contrário, a certificação ela é importante? É, ela é um passaporte para você ser chamada, para você ser chamado para uma entrevista. Mas ela não vai te mostrar nem 5% de tudo aquilo que você precisa fazer para ser uma PO.
para ser um profissional de produto. Eu, por exemplo, aprendi muito na prática, minha vida ali foi muito no dia a dia. Até porque a certificação era uma coisa muito nova, e lá atrás, 2007, 2008, ainda não tinha toda essa valorização da certificação de PO. Mas o que a gente viu ao longo do tempo é que ela ganhou uma importância muito grande. E tem pessoas que acabam ficando travadas porque tiram só a certificação e cruzam os braços, esperando ser contratadas. Mas, ó, a certificação é muito pouco, muito pequeno. Tem que tirar? Tem, mas ela é muito pouco de tudo aquilo que você precisa aprender para realmente ser um profissional de produto. E é isso. Certificação tem esse propósito de ser ali um preparatório, né? A certificação tem esse único propósito de dizer o seguinte: essa pessoa tem um conhecimento mínimo, mínimo, não é máximo, mínimo dos conceitos mais básicos. E a certificação tem uma outra questão, porque quando você entende o que é ser Product Owner na verdade, você percebe o seguinte: ser um líder de produto, você vai fazer muito mais coisa do que apenas escrever backlog.